é sobre a introdução, né, da química farmacêutica medicinal. E quais são os objetivos do nosso encontro hoje? Conceituar quimicamente, né, o que são os receptores farmacológicos, para saber a interface com as moléculas de atividade biológica, abordar características químicas relevantes, né, de alguns compostos, como enzimas, né, para alvos terapêuticos, e demonstrar estratégias utilizadas para planejamento de fármacos, que inclui aqueles outros conceitos que eu apresentei para vocês. Bom, então, né, temos aqui, né, o que a gente estará abordando na aula de hoje. Hoje é uma aula um pouco extensa em termos de assunto, né? Então, o conceito de receptores, né, e o conceito de enzima dentro da química farmacêutica medicinal, o que é o grupo farmacofórico, os princípios de planejamento de fármacos, o conceito de moléculas guias, a estratégia, né, que são utilizadas para a obtenção de fármacos. Pois bem, então vamos começar, então, né? Aqui tem-se uma foto, né, de um modelo, né, computacional que tenta reproduzir, né, o que seria, né, uma visão real de um receptor biológico. Então aqui em verde, né, seriam, né, cadeias proteicas existentes na superfície de uma membrana, do qual, né, seja um neurotransmissor ou seja um medicamento, interage, né, teria interação, promovendo então uma afinidade química e uma reação química que se processará no interior da célula, no citoplasma. Então aqui eu tenho esse receptor e aqui eu tenho, né, alguns números, né, presentes que dizem respeito às regiões onde as ligações químicas acabam acontecendo, né? E essas ligações químicas são as que vão determinar, né, o que vai acontecer no interior da célula em termos de resposta biológica. Desta maneira, então, a atividade biológica, né, que nós temos dos compostos está muito ligada à questão, né, das interações químicas que acabam acontecendo entre moléculas, que podem ser neurotransmissores ou medicamento, com regiões que apresentam cargas eletrônicas de afinidade, né? E isso pode ser o receptor, como está na foto aqui, ou pode ser também com uma enzima, né? E essa atividade biológica, então, acontece de que maneira, na real, né? Pela ativação de segundos mensageiros, pela cessação de rotas metabólicas e pela inativação de atividades enzimáticas. De uma forma geral, o que acaba acontecendo? Se a gente for fazer isso de um modelo esquemático, por exemplo, né? Pode acontecer o seguinte, né? Acontece, né, que você tem uma região na membrana, você tem locais com cargas, né, que configuram o receptor, que é esse conjunto proteico aqui presente, e você tem o quê? Uma dada molécula que se encaixa, né, por cargas opostas nessas regiões carregadas eletronicamente. Isso aqui gera, então, uma afinidade que vai formar um composto temporário, não permanente, e uma transferência de elétrons, né, porque vai gerar um composto aqui, então, na superfície da membrana estável, e isso vai influenciar na parte interna da membrana, com essa transferência de elétrons, que vai fazer, por exemplo, né, a fragmentação de uma proteína G, formando segundos mensageiros, que vão, então, interagir quimicamente, né, geralmente por grupos fosfato, e vão ter a resposta biológica. Então, o que acontece, na verdade? Acontece que eu tenho regiões carregadas na superfície da membrana, né, que essas cargas se comportam como se fosse um código, né, de distribuição de cargas eletrônicas, e eu tenho moléculas que reconhecem essas cargas, né, esse código de cargas espalhados, e fazem uma ligação química que gera um composto, e, né, os elétrons ficam, então, com uma certa instabilidade e vão migrando para outras regiões.
Os elétrons chegando, então, nas regiões internas da membrana, fragmenta segundo os compostos químicos, né? Essa fragmentação libera segundos mensageiros, eu tenho a resposta que eu desejo. No caso de uma enzima, seria como se comportar como um falso substrato que faz a mesma ligação, porém não permite, né, que a atividade continue, né, promovida pela enzima. Então, o que é importante entender inicialmente é que, né, ligações químicas acontecem entre moléculas e receptores. Porém, nem todas essas ligações químicas são iguais, tá, gente? Existem algumas que são mais intensas que as outras. E isso é de fundamental entendimento. Então, eu tenho, né, desde ligações que são ligações mais intensas, né? Vamos pegar o exemplo aqui dessa ligação aqui. Vamos supor que ela seja a ligação química mais forte que acontece, e essa ligação é que direciona, né, toda a molécula para este local, né? E as outras ligações têm papel importante, porque elas devem acontecer para que a instabilidade eletrônica aconteça e eu tenha ativação dos segundos mensageiros. Então, inicialmente, o que eu gostaria que vocês anotassem, inclusive, é esta compreensão, que uma molécula se liga a um receptor, quimicamente, por ligações químicas, sendo que uma ligação é a principal, que faz o direcionamento da molécula para aquele local. É a ligação mais forte, aqui tem a maior atração. E uma vez que essa ligação acontece, as outras ligações químicas ocorrendo também, vai fazer, então, essa ativação por meio de reações químicas de segundos mensageiros que leva à resposta biológica. Este é o entendimento inicial. Bom, aqui uma outra foto, né, de uma molécula interagindo com o receptor, com as suas ligações, aqui determinada por códigos, né, que são códigos universais que se usam na química farmacêutica e tem todo uma referência, né, para entender o que significa esses códigos, né. Então, aqui em verde, receptor, aqui a molécula atuando. Então, com relação, né, agora às enzimas. Falei muito anteriormente, né, do receptor, né, mas vamos ver a questão das enzimas, né. Com relação à enzima, né, tem algumas características que são importantes considerar, que é a questão da enzima ser uma macromolécula e essas ligações acontecerem em locais específicos, né, em sítios específicos, no qual a gente vai, quando for estudar, né, a enzimologia da química farmacêutica, a gente vai compreender melhor que o fato de ser uma macromolécula ajuda a obter alguns medicamentos. Mas o que é importante de compreender também com relação a esses pontos de ligação eletrônicos, que são o reconhecimento que uma molécula tem com o receptor ou com a enzima, seja o medicamento ou seja o neurotransmissor, é que elas apresentam distâncias próprias, podem variar em diferentes tecidos, essas distâncias, por isso que a gente tem alfa-1 e alfa-2 adrenérgico. O receptor estrogênico nos ossos são diferentes do útero em termos de distância e apresentam também uma reatividade química distinta. Alguns são mais intensos em alguns tecidos e outros menos, né? Por isso que é interessante saber, né, que esses receptores, né, principalmente receptores, eles apresentam, né, características próprias na distribuição eletrônica, que é o código para a molécula encontrá-lo e fazer a ligação química que resulta numa reação química no citoplasma, mas isso pode ter algumas diferenças, né, em distâncias não tão grandes assim, né, mas que diferenciam o receptor um do outro, né, alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, os estrogênicos, né, e assim por diante. Então, quimicamente, né, a diferença de receptores se dá, né, pela variação das distâncias, que não compromete a ligação química, mas que oferece algumas características que são exploradas, né? Na questão dos adrenérgicos, por exemplo, né, a diferença entre propranolol e atenolol se dá por distâncias existentes em cada um dos receptores, particularmente que existem. Isso você pode fazer um seletivo para um em detrimento do outro, né? A questão do efeito agonista e do efeito antagonista, né? O que isso tem a ver, né, com a questão
do entendimento químico, né, dos receptores. A questão é o seguinte, né, no mesmo esqueminha que eu mostrei para vocês anteriormente, né, onde você tem, né, uma região da membrana com uma certa distribuição de cargas, aqui no meu exemplo são 3, que levam a uma resposta biológica, né, a partir do momento, né, que uma molécula se liga. Essa interação da molécula com um receptor leva, então, àquelas alterações que eu falei eletrônicas que culminam, né, numa fragmentação de moléculas que levam aos segundos mensageiros. Isso é um efeito agonista. Né? Se vocês lembrarem lá da farmacologia, né, o efeito agonista é quando o efeito acontece e eu consigo até incrementá-lo com um medicamento que tem uma característica química de fazer com que esse processo seja mais intenso, por exemplo. Agora, pode acontecer dessa ligação química não ser total, ser parcial. Porque para eu ter a resposta biológica, eu preciso que todas as ligações aconteçam. Lembra que eu falei há pouco que uma ligação é a mais intensa? Né? Então, acontece que uma ligação é mais forte, ela direciona. Mas eu posso ter uma estratégia de fazer com que as outras ligações não aconteçam. Né? Eu posso pegar uma molécula, modificá-la a tal modo que só uma ligação venha a acontecer, as outras não. Quando isso acontece, né, esta molécula aqui, ela vai ocupar o receptor, vai interagir com o receptor, mas parcialmente, porque as outras ligações químicas não vão acontecer. Então, a molécula se liga no receptor, uma ligação química, a mais potente, ocorre, as outras eu consigo, por estratégias, né, suprimi-las, e, resultado, eu não vou ter a transferência de elétrons suficiente, e não vou ter resposta biológica. Esta forma de manter uma ligação química potente e não fazer com que as demais aconteçam é o que determina o efeito antagonista. Então, o que é o efeito antagonista? Né? Quando você não acontece o efeito que você espera. Você quer bloquear esse efeito. Cito novamente o exemplo do propranolol e do atenolol. Eles são beta-bloqueadores. A gente, quando for estudar, né, o sistema cardiovascular no segundo semestre, a gente vai notar que você tem uma parte que se liga na molécula e as outras não, no receptor. É como se fosse uma falsa adrenalina, né, porque a adrenalina é responsável pelo batimento cardíaco. O que é feito? Né? Pega, então, a adrenalina, faz algumas modificações químicas nessa molécula de adrenalina, né, de modo que ela se ligue parcialmente, mas não totalmente, e não tenha a resposta, bloqueia a resposta. Isso, no caso do propranolol, por exemplo, é útil para desacelerar o coração e controlar a pressão arterial. Agonista e antagonista são assim determinados, né, quando eu planejo. Lembrando que a maioria das moléculas biologicamente ativas, né, apresentam efeito agonista, e os antagonistas são geralmente planejados, né, em sínteses, né, de fármacos. Então, né, temos estas, né, características. Aqui, né, já é, né, uma questão de uma enzima. Essa foto aqui, gente, é de uma enzima. Como eu falei, uma macromolécula e só uma pequena região que acaba sendo, né, tem interação com o substrato. E as moléculas podem sofrer alterações para ter mais interações com a enzima e bloqueá-la mais eficientemente, que é outra estratégia também. Mas, inicialmente, nós vamos ter mais a questão envolvendo as estratégias com receptores. Então, disso tudo que eu comentei com vocês, né, de a característica química de um receptor, a distribuição de cargas, que é como se fosse o código para uma molécula se unir, a diferença entre intensidade das ligações, uma é mais potente que a outra, e a necessidade da resposta biológica para acontecer, ter ativação de todas essas ligações químicas. Quando somente uma parte da ligação química acontece e as outras não, eu não tenho resposta biológica, isso pode configurar um efeito antagonista. Tudo isso é importante, né? E temos que considerar,
né, a reatividade, então, distinta, né, dos sítios carregados eletronicamente, e, né, que é o esqueminha que eu fiz para vocês, lá do receptor, né, e a existência das ligações que são umas mais intensas que as outras. Compreendendo isso, a gente já começa a entender, então, né, os nomes que são dados para essas situações, que são os conceitos. Lembrando também, né, acabei esquecendo aqui, né, que a resposta biológica é quando todas as ligações químicas são contempladas e quando é parcial, eu tenho efeito antagonista, não tenho resposta biológica. Então, gente, o primeiro conceito que eu quero que vocês entendam, que vai aparecer muito nas aulas, né, quando eu apresentar a molécula, eu vou fazer questão de mostrar para vocês, inicialmente, o grupo farmacofórico, né, que é a ligação mais intensa existente. Então, o grupo farmacofórico é a ligação mais forte, aquela que direciona, aquela que localiza praticamente, né, o receptor e direciona para ele. Então, o seu conceito é o segmento químico de uma molécula responsável pela ligação química mais intensa com o receptor. As ligações químicas não são iguais, né? Desenho aqui de novo meu esqueminha, né? Tenho vários sítios eletrônicos de ligação. Uma ligação química que a molécula faz é mais intensa que as outras. Essa ligação química eu chamo de ligação farmacofórica, ou grupo farmacofórico, né? Este é o nome que a gente se dá. Se eu retiro o grupo farmacofórico, eu tiro qualquer atividade biológica da célula. Então, no planejamento de um fármaco, eu posso mexer em tudo na molécula, menos no grupo farmacofórico. Porque se eu retiro um grupo farmacofórico da molécula, ela simplesmente vai passear no meu organismo e vai embora. Agora, ela possuindo o seu grupo farmacofórico, ela sabe, né, ela direciona para aquele receptor específico, mas necessita contar com as ligações adicionais para ter resposta biológica. Então, tal ligação é fundamental para a resposta biológica, mas não se obtém tal resposta satisfatória apenas com este grupo. Precisa das ligações adicionais, que é o outro conceito que a gente vai acabar vendo. Aqui temos um exemplo da molécula de adrenalina. O grupo farmacofórico da adrenalina é o grupo amina. Então, ainda dá para ver que o nome foi direcionado em função disso. A adrenalina, ela não é um fármaco, mas ela tem grupo farmacofórico, porque grupo farmacofórico é um termo consagrado que não é só usado para fármacos, mas também para qualquer molécula de atividade biológica. E aqui eu tenho, né, um grupo fenol, que são responsáveis pelas ligações adicionais. Então, a adrenalina, que é essa molécula aqui presente, quando ela está circulando no organismo, é esse grupo aqui, o grupamento amino, que vai buscar o receptor. É onde a ligação química é mais intensa, né? Uma vez, então, que encontra, as demais ligações químicas irão acontecer, sendo que eu tenho a parte lipofílica e tenho as hidroxilas presentes. Uma vez que essas ligações químicas também acontecem, eu tenho a resposta adrenérgica, que pode ser, por exemplo, né, um aumento nos batimentos cardíacos, né? Ou pode ser constrição dos vasos, ou pode ser liberação de insulina, e assim por diante. Se eu tirar essa parte aqui, né, o que acontece? Eu vou ter só ligação intensa, mas não terei essas outras ligações. E isso leva, então, a um fármaco que não vai ter resposta biológica, e seria, então, um antagonista. No caso do propranolol, por exemplo, que eu não quero que ele tenha ação adrenérgica, esse grupamento aqui é substituído por um outro, que não tem afinidade pelo receptor. Então, uma parte da molécula se liga e as outras não. Resultado, não tenho resposta. Qual a consequência disso? A molécula se infiltra como se fosse uma falsa adrenalina, liga no receptor, não deixa a adrenalina verdadeira se ligar, e como resultado disso, não tenho a resposta, né, que se esperaria, porque ela é uma falsa adrenalina. Ela só tem a ligação farmacofórica acontecendo. E o resultado disso é uma diminuição dos batimentos cardíacos, né, e isso controla a pressão arterial. É assim que funciona, por exemplo, o propranolol, que a gente vai estudar, né, mais no segundo semestre. E, junto a isso, então, tem as ligações adicionais, né? Aqui é a mesma molécula, então as ligações adicionais são essas aqui, ó. Essas regiões aqui. Aqui é o grupo farmacofórico,
Mesma molécula anterior, então um pouco menor. Então, qual é a responsabilidade que se tem, né, as ligações adicionais? Manter a perfeita acoplagem ao receptor. Muitas delas são responsáveis pelo encaixe tridimensional e modular a resposta biológica, né? Essas ligações químicas acontecendo, né, eu tenho, então, a transferência de elétrons necessárias para a ativação de segundos mensageiros. E eu posso suprimir as ligações adicionais quando eu quero um efeito antagonista. Isso pode acontecer, mas, reforço, eu jamais posso suprimir o grupo farmacofórico, porque senão a molécula perde qualquer tipo de atividade. Então, é assim que a gente conceitua esses dois termos, tá? Grupo farmacofórico, ligação química principal que direciona a molécula, é a ligação química mais intensa, e ligações adicionais, né? Não direcionam, mas são essenciais para a resposta biológica. E num processo de planejamento de fármacos, elas podem ser, né, trabalhadas, né, vamos assim dizer, para que a ligação seja parcial e que eu não tenha uma resposta biológica obtendo um efeito antagonista, por exemplo. Então, anotem esses conceitos, né, para a gente poder, futuramente, né, estar trabalhando isso molécula a molécula de medicamentos. Bom, entendido isso, nós precisamos entrar na parte do planejamento de fármacos, né? Como é que eu planejo um fármaco? Bom, eu já tenho o básico, né? Eu sei que as ligações, seja de uma molécula de atividade biológica ou não, né, tem características distintas. Uma é mais intensa, direciona, as outras ajudam no efeito. Algumas ligações eu posso mexer, que são as adicionais, para modular o efeito, para deixar talvez o efeito mais intenso, menos intenso, ou até mesmo antagonista. Então, mas como é que funciona isso, né? Um dos exemplos que eu cito para vocês é essa molécula, piridina, né, que é uma molécula bem simples, né? E ela é obtida de fontes naturais. Essa piridina aqui, né, ela não é medicamento, mas tem atividade biológica, né? Ela tem, inclusive, atividades tóxicas, né? Já foi utilizado, por exemplo, né? Ela é presente em algumas plantas, né? E já foi utilizada, por exemplo, né, por índios na ponta de flechas, né, para caça de animal. Porque uma das funções dela é gerar uma vasodilatação intensa, né? O que levava, então, um animal ferido, né, a ter sérias complicações tóxicas em função disso. Então, esta molécula, ela tem atividade biológica, mas não tem atividade terapêutica, né? Eu não vou tomar isso para resolver algum problema de saúde meu, né? Pelo contrário, eu posso ter intoxicação com isso. Mas essa atividade biológica, ela pode ser de interesse, porque ela promove vasodilatação. Ela dilata os vasos, correto? E a vasodilatação é interessante para quem tem pressão alta, porque se eu dilato os vasos do hipertenso, a pressão normaliza. Mas se eu der essa molécula aqui para o hipertenso, né, ele vai ter uma hipotensão severa. Então, eu tenho atividade biológica, mas não é terapêutica, né? Então, a molécula, quando ela tem atividade biológica, mas não é terapêutica, o seu nome é molécula guia, porque ela pode me guiar para uma atividade terapêutica. Ela pode ser trabalhada para se transformar numa atividade, numa molécula que tenha finalidade terapêutica. Então, quando eu cito uma molécula guia, é uma molécula que não tem ação terapêutica, não pode ser usada para tratamento, mas ela gera uma resposta biológica que eu posso trabalhar e, quem sabe, transformar essa molécula com modificações em uma molécula terapêutica, né? Então, molécula guia, por definição, são moléculas que apresentam atividade biológica intensa, né, que podem ser até tóxicas, e necessitam ser moduladas para ter o efeito terapêutico desejado. No caso da piridina, né, a gente vai estudar isso mais adiante, mas é só uma ilustração, a aula de hoje é mais para ter uma ilustração disso. O seu grupo farmacofórico, esse grupamento aqui, né, nitrogenado, ele se liga intensamente ao receptor
E essa ligação intensa e duradoura leva a esse efeito, né, exagerado. Por isso que ela se torna tóxica. Então, né, eu posso mexer nisso aqui, né, posso tirar o grupo farmacofórico? Não, eu não posso tirar o grupo farmacofórico, então ela vira um nada. Mas eu posso deslocar a densidade eletrônica e deixar essa reatividade menor, deixando ela, né, menos intensa e se tornando terapêutica. É assim que funciona. Então, poderia, né, usar cloro, bromo, tudo aquilo que a gente viu na química orgânica. Podemos usar, né, um outro anel aromático, que também desloca a densidade eletrônica, e fazer com que essa reatividade seja menor e a ligação não fique tão permanente. Ela fique um tempo menor, o suficiente para ser terapêutica. E é assim que acaba funcionando, então, né? E assim temos outras moléculas guias também, né, aqui representadas, que a gente vai estudar. E a gente vai chegar a descobrir, né, a intenção da disciplina é esse também, como é que chegou o captopril, como é que chegou o ciclovir, como é que chegou, né, a nifedipina, né? A nifedipina vem desta molécula guia aqui, inclusive, né? É uma dihidropiridina, então ela vem a partir da piridina, e assim por diante. Então, quando eu falo molécula guia, é aquela molécula que pode ser tóxica, inclusive, que não é usada como medicamento, mas ela pode ser transformada em um medicamento, usando os conhecimentos lá da química orgânica, como alteração, né, de estados eletrônicos, né, que são o uso de compostos mais negativos que diminuem uma reatividade muito forte com o receptor, por exemplo. E aqui nós temos, então, né, no caso da piridina, né, essa intensa ação nos seus canais de cálcio, por isso que eu falo que a química farmacêutica ela tem uma interface com a fisiologia, tá, gente? Então, a gente vai ter que recordar, né, alguns processos fisiológicos. Então, o cálcio, quando ele entra para dentro das células musculares, né, ele promove contração muscular. Isso acontece na musculatura lisovascular. Só que o seu efeito é tão intenso, né, que no seu bloqueio do cálcio, né, a musculatura lisovascular relaxa tanto que leva a uma hipotensão severa da pessoa. E eu não quero uma hipotensão severa, eu queria controlar o hipertenso. E isso é possível com as modificações químicas, né? E aqui um exemplo dessas modificações químicas, tá? De uma forma bem resumida. Enquanto a piridina é altamente tóxica, porque tem uma reatividade muito intensa do seu nitrogênio, foi desenvolvido, né, uma molécula do qual se usou o anel aromático para deslocar a densidade eletrônica, utilizou algumas moléculas para impedir a sua reatividade inicial, porque se ela já começasse a agir no intestino, ia ter constipação, e ainda usaram uma estratégia, né, de fazer uma repulsão entre esses grupos, porque se a gente observar, né, esta molécula aqui do lado é o dobro do tamanho da original. Então, o que levaria a isso? Né? Levaria um não encaixe no receptor. E quando o nitrogênio, os dois oxigênios aqui, né, estão próximos, né, eles geram uma repulsão. E em vez da estrutura ficar nesta forma, ela fica na forma de cadeira. Aí sim consegue interagir com o receptor, né? Aqui uma foto disso que eu falei para vocês, né? Os grupos têm uma repulsão e a molécula então fica no tamanho certo. Porque se ela ficasse totalmente plana, não encaixaria no receptor. Aqui então, ela tendo esses dois planos, né, de existentes, né, eu consigo então fazer o encaixe e a modulação que eu quero. Essa molécula aqui a gente vai estudar depois, né, nada mais é do que a nifedipina, um antihipertensivo muito utilizado, do qual você teve uma alteração do estado eletrônico, uma mudança, né, na resposta eletrônica do grupo farmacofórico, tornando ela mais branda e terapêutica. Isso é importante frisar. Então, recapitulando, gente, molécula guia é uma molécula que tem atividade biológica, não necessariamente terapêutica. Se ela não é terapêutica, eu posso fazer modificações, né? E isso a gente vai estudar ao longo do curso, tá? Isso hoje é só uma aula ilustrativa mesmo. E essas modificações, então, fazem com que a gente chegue, né, a ter os fármacos que a gente precisa. Só que, né, essas mudanças nem sempre são perfeitas, né? Surgem muitos problemas que o farmacêutico tem que conhecer para evitar. Um desses problemas aqui na nifedipina é a questão da luz, né? Que pode fazer com que a forma que eu obtive, né, não planar, volte para uma forma plana e perca o efeito. Por isso que ele tem que ser guardado ao abrigo da luz. Bom,
Então eu vi, né, acabei de mostrar para vocês uma situação onde eu pego uma molécula que não tem atividade terapêutica e a transformo em uma molécula com atividade terapêutica. Agora, pode acontecer também o seguinte, né? Eu posso ter uma molécula terapêutica já existente e posso melhorar ela, tornar a molécula mais eficiente ainda, mais segura, mais aceitável pelos pacientes. Quando eu trabalho de uma molécula terapêutica para uma melhor molécula terapêutica, isso muda de nome, isso vira série homóloga, onde eu tenho análogos que se diferenciam, né, por uma mudança na forma molecular que a beneficia. Qual a diferença série homóloga para planejamento de fármaco? O planejamento de fármacos eu parto de uma molécula que não tem atividade terapêutica. A série homóloga eu já parto de uma molécula com atividade terapêutica e vou aperfeiçoá-la, né? Exemplo, aqui tem uma molécula que é o captopril. Né? Essa molécula aqui é o do captopril, um antihipertensivo muito famoso aí. Esse captopril, ele tem a característica de ser usado 3 vezes ao dia, tem que ser usado em jejum. Por quê? Porque esse enxofre aqui interage, né, com a cisteína dos aminoácidos, né, e forma um novo complexo. Então, se eu me alimentar e tomar o captopril em seguida, eu não vou ter uma boa absorção dele, mas é uma molécula muito boa, é um antihipertensivo. Só que tem essas limitações. E daí, então, o que aconteceu? Né? Criaram o enalapril. O enalapril aqui tem uma parte muito semelhante aqui, a gente pode observar, né, desse anel nitrogenado com ácido carboxílico, só que ganhou, né, outras estruturas presentes que tornou ele um fármaco usável uma vez ao dia, já melhorou aqui, e que não tem interferência por não ter o enxofre, né, nos alimentos. Então, quando eu pego uma molécula e a modifico para melhorá-la, né, isso eu chamo de série homóloga. Nifedipino para o alondipino, do AS para, né, os coxibes da vida, tudo, né, segue um caminho. Dificilmente, né, uma molécula surge do nada. Ela vai sendo trabalhada ao longo do tempo, sempre com a intenção de superar as dificuldades que ela existe. Claro que a enalapril tem suas dificuldades, né, e daí surgiu o lisinopril, tudo, que a gente vai estudando. Então, quando eu falo de uma série homóloga, né, e daqui a algumas semanas a gente vai trabalhar isso, quando entrar nos benzodiazepínicos, né, diazepam, lorazepam, bromazepam, eles foram desenvolvidos a partir de uma molécula que já tinha atividade terapêutica, né, e foram melhorando algumas situações, algumas questões químicas, para ele ficar mais aceitável para um grupo de paciente, para ficar mais seguro para um grupo de paciente, e assim por diante. Então, série homóloga é o beneficiar moléculas que já têm atividade terapêutica. É diferente do planejamento, porque o planejamento ele parte, né, de uma molécula que não tem atividade terapêutica para uma terapêutica. Série homóloga, terapêutica para terapêutica. E chegamos, então, à questão das estratégias, né? Então, hoje eu vou falar para vocês as estratégias, ao que vem a gente vai, né, mais focar em exercícios com estruturas químicas envolvendo as estratégias. Mas hoje é mais conceitual mesmo, não vamos entrar muito em moléculas hoje. A primeira estratégia que a gente aborda é a questão da fragmentação molecular, ou também conhecida como simplificação molecular. O que é isso? Eu tirar uma parte da molécula. Então, qual é o objetivo? Eu posso tirar uma parte da molécula para aumentar a sua ação agonista, porque talvez uma parte da molécula impeça a ligação completa com o receptor, né? Então, eu tiro uma parte, ela se torna mais potente. Isso acontece, por exemplo, com o salbutamol comparado com a adrenalina, né? A adrenalina tem uma potência, o salbutamol passou por umas modificações e ficou muito mais potente. Também a simplificação deixa a molécula mais hidrofílica. Lembram lá da química orgânica? Quanto mais carbonos, mais solúvel é a molécula, né? É o que se fala, né? Daí o seguinte, se eu retiro, então, carbonos e grupos funcionais, principalmente, eu deixo a molécula mais hidrofílica. Isso é importante porque, alguns exemplos, né? Para paciente com problemas hepáticos, que deveriam passar por uma biotransformação hepática e o fígado está comprometido, ou antibióticos, né? Temos um caso muito clássico aí, de um antibiótico que na sua estrutura inicial, ele era muito eficaz
contra um patógeno, né, um micro-organismo que causava infecção do trato urinário, né? Porém, era muito lipofílico. E lá no trato urinário, os tecidos têm uma característica de ser mais hidrofílico, né, pela presença da água, da urina e tudo mais. O que acontecia? A pessoa administrava, a mulher administrava esse antibiótico e ele não chegava no local, né? Ele sofria biotransformação e ia embora, né, na forma inativa. Tá, então tiveram que fazer uma série homóloga dele, uma modificação, porque ele já tinha atividade terapêutica, tornando ele mais hidrofílico, para assim ele chegar lá. Tem um outro extremo também, né? Já tivemos aí fármacos também, antibióticos para meningite, que não chegava lá no local de ação, porque existia a barreira hematoencefálica, e o fármaco era mais hidrofílico e não chegava, e a barreira hematoencefálica, né, mais tendência mais lipofílica. Então tiveram que modificar também, tornando ele mais lipofílico, né? Então são algumas estratégias, né? E a questão hidrofílica, principalmente aqui, né? Ela se obtém pela simplificação molecular, né? E uma nova ação biológica também pode ser obtida, né? Aqui vou dar um exemplo para vocês, né? De uma nova ação biológica obtida pela simplificação molecular. Aqui eu tenho, né, um nucleotídeo. O nucleotídeo, né, ele é composto pela pentose, que é o açúcar, o grupamento fosfato e uma base nitrogenada. Se eu pegar o meu DNA, né, o que acontece? Eu tenho, né, um conjunto de nucleotídeos empareados pelas bases nitrogenadas, né? Guanina com a citosina e assim por diante. E eu vou formando minha fita de DNA à medida, né, que esses nucleotídeos são incorporados por uma enzima chamada DNA polimerase. Se eu tenho uma infecção viral, o que acontece, né? O vírus, ele não tem maquinaria própria, ele vai e coloca o código genético dele infiltrado no nosso DNA. E a partir de então começa a produzir mais vírus, né? Esse é um problema sério, né, que nós temos. Daí então, o que se propôs? Usar então um nucleotídeo defeituoso para ele entrar via DNA polimerase na fita DNA e não ter mais a síntese, porque esse DNA ele é defeituoso, né? Desculpa, DNA não, o nucleotídeo é defeituoso. O que eles fizeram, né? Aqui embaixo, onde eu estou desenhando em vermelho, seria então a parte da pentose, né? Que é um grupamento cíclico, né? Observem que ele é cíclico, né? E aqui, nessas hidroxilas, tem as ligações que vão formando a fita de DNA. O que eles fizeram? Uma simplificação molecular. Tornaram a molécula acíclica. Tiraram a parte cíclica para transformá-lo no nucleotídeo defeituoso. Esse nucleotídeo defeituoso, na hora que ele entra na fita de DNA, impede a formação das proteínas virais. Então, ele era cíclico, não é mais cíclico. Então, ele é acíclico, né? E é usado para vírus. Então, aqui nós temos o aciclovir, que nada mais é um fármaco obtido de uma molécula guia, uma base, um nucleotídeo, onde eu tiro a parte cíclica e crio um nucleotídeo falso que vai interromper a formação do DNA viral. Então, esse é um exemplo clássico, né, da simplificação molecular e uma ação biológica agora terapêutica, né? Bom, fragmentação molecular ainda, né? Temos, né, a questão de outro exemplo, que vocês devem ter ouvido falar de um medicamento para diabetes chamado metformina. Antes da metformina, nós tínhamos a fenformina, que tinha esse grupo aqui altamente lipofílico. Daí o que acontece com a fenformina? Os pacientes diabéticos, muito deles têm problemas renais e não conseguem eliminar essa molécula. E essa molécula, então, ela bioacumula e pode causar problemas cardíacos sérios. Então, o que foi feito? Foi retirado, foi simplificado a molécula da fenformina e deu origem à metformina. A metformina não bioacumula e tem menor chance de causar problemas cardíacos, né? Então, uma estratégia para deixar a molécula mais hidrofílica. É uma série homóloga aqui, de uma molécula que já tinha atividade para uma melhor, que tem menos efeito adverso. Então, aqui é só para ilustrar, né, a estratégia de simplificação molecular. Principalmente, elas são usadas, então, para aumentar a ação agonista, quando eu tiro uma parte que atrapalha a ação agonista, muito utilizado para deixar moléculas mais hidrofílicas
e buscar uma nova ação biológica, né? Então, essas são as funções da simplificação molecular que a gente já começa a estudar lá com os benzodiazepínicos. A outra estratégia é a adição de grupos volumosos, também chamado de grupos funcionais. Quais são os objetivos? Tornar a molécula antagonista. Eu dei um exemplo anteriormente, né, da adrenalina, que ganha um grupo volumoso e vira um bloqueador adrenérgico, né? Também, ao contrário da simplificação aqui, ela deixa a molécula mais lipofílica. Então, aquele exemplo que eu dei lá da molécula que tinha que chegar no sistema nervoso central, mas ela não entra por causa da barreira hematocefálica. Eu adiciono grupos volumosos que não comprometa ligações adicionais, nem tampouco o grupo farmacofórico. Ela ficando lipofílica, ela chega onde eu quero. Então, é uma estratégia. E aumentar uma ação biológica também. Aqui o exemplo que eu trago para vocês é a adrenalina, novamente, tá? Grupamento amino, grupo farmacofórico, ligações adicionais que acontecem, tudo isso se ligando, tem uma resposta biológica. O que eles criaram? Né? Aqui o grupamento farmacofórico, que ganhou alguns grupos moduladores, e um grupo volumoso. O que esse grupo volumoso faz? Não permite as ligações adicionais acontecerem. Parte da molécula se liga ao receptor e parte não se liga. Resultado disso, eu tenho, então, um efeito antagonista. Essa molécula, ela se liga no receptor, mas não faz todas as ligações que deveriam fazer, e o segundo mensageiro não é ativado. Então, eu bloqueio uma atividade, modulo a atividade. O que estava em excesso passa a ficar, então, modulado a partir de agora. Então, esta é a característica principal, né? Aqui, só para ilustrar para vocês, né, a adrenalina se ligando, né, a presença do grupo farmacofórico e ligações adicionais acontecendo. Aqui seria o propranolol, que acontece aqui, e aqui tendo, né, a resposta do segundo mensageiro. Deixa eu voltar aqui. Aqui o segundo mensageiro, todas as ligações químicas acontecendo, segue lá a ação no citoplasma. Aqui seria o propranolol, que vai no mesmo receptor, né, faz ligação farmacofórica, mas ligações adicionais não estão acontecendo. Resultado, né, sem atividade biológica. A transferência de elétrons não é a completa e o segundo mensageiro, né, não entra em ação. Então, isso aqui é fruto do quê? Fruto de uma adição de grupo volumoso que deixou essa molécula lipofílica, sim, poderia ser essa a intenção, mas aqui não é o caso, e promoveu, neste exemplo aqui, a ação antagonista que era desejada, que foi, então, obtida pelo grupo volumoso adicionado. E, por fim, temos alteração do estado eletrônico, também conhecida como bioisosterismo. O objetivo é modular a potência da molécula. É aquilo que eu falei lá da nifedipina e da piridina no início, né? Talvez a reação do grupo farmacofórico é muito intensa e a molécula é tóxica. Então, eu tenho que diminuir essa reatividade, né? Também serve para aumentar a estabilidade. Quando a gente for estudar as bombas, inibidores da bomba de próton, omeprazol, lansoprazol e pantoprazol, a gente vai ver que a mudança eletrônica que teve foi para aumentar a estabilidade e o tempo útil da molécula, porque senão o prazo de validade seria muito curto, né? E alterar a solubilidade também, temos esse caso também. Para exemplificar isso, eu trago essa molécula. Esta molécula aqui, né, é a carbamazepina, né? E nós temos, essa molécula aqui é a amitriptilina, tá? É um antidepressivo tricíclico, né? Você observa que tem 3 anéis cíclicos, por isso que é chamado de antidepressivo tricíclico, né? E aqui, só que ela tem um efeito, né, do seu grupo farmacofórico já no intestino. E ela se ligando ao receptor no intestino causa constipação. Então, muita gente que usa essa molécula aqui como antidepressivo acaba tendo constipação. O que foi feito? Né? Uma alteração do estado eletrônico com a adição de um nitrogênio, né, série homóloga aqui, tá? Molécula terapêutica para terapêutica. Esse nitrogênio é eletronegativo, desloca a densidade eletrônica e a reatividade do grupo farmacofórico ficou tal que não tem influência nas células intestinais, não causa constipação. Então, a alteração do estado eletrônico, né, ela muda a solubilidade? Muda, né, até porque aqui vai fazer ligações de hidrogênio, vai ser diferente. Ela aumenta a estabilidade, né?
aumenta, em alguns casos, né, esse grupo farmacológico, não é o caso aqui de ter uma degradação, mas em alguns casos isso é para evitar a degradação ao longo do tempo. Tem modulação da potência? Tem, que nesse caso aqui era uma potência acima do desejado, que causava efeito diverso, para uma desejável terapeuticamente, mas menor potência a ponto de evitar efeito diverso. Não compromete o efeito terapêutico, mas ela é menos reativa a ponto de não causar um efeito diverso intestinal. Então aqui eu tenho a alteração do estado eletrônico, né? O outro exemplo envolve a solubilidade, né? Aqui, sim, eu tenho, né, a carbamazepina, que é um fármaco altamente lipofílico, né? Precisa passar pelo fígado para sofrer biotransformação hepática. E aqui eu tenho a oxcarbazepina, que tem um grupo cetônico, que faz ligação de hidrogênio com a água, né? A oxcarbazepina é mais hidrofílica. Ela não precisa passar pelo fígado para sofrer biotransformação e ser eliminada, certo? Então, o que acaba acontecendo, né? O paciente tem problema hepático, ou até mesmo crianças, onde o fígado ainda está em desenvolvimento, o mais indicado é essa série homóloga aqui, que sofreu uma alteração de estado eletrônico, ganhando, né, um grupo funcional cetônico, que acontece, inclusive, naturalmente, porque a carbamazepina é convertida em oxcarbazepina, mas ela é sintetizada e administrada, né, nessa forma, promovendo, então, mais segurança para o paciente, né? Então, né, a questão das mudanças, né, segue esse padrão e estas, né, informações. Bom, chegamos então ao final da aula, né, hoje bastante conteúdo. Não se assustem, porque cada tema, cada exemplo desse que eu dei, a gente vai estudar separadamente, calmamente, mas o que eu preciso que vocês entendam, né, os conceitos referentes a grupo farmacofórico, ligação adicional e um pouco das estratégias que são utilizadas, né. Então, nós tínhamos isso como objetivo. Vou retomar agora, então, lá para os nossos exercícios, explicar novamente, tá? E a partir de então, né, vou deixar vocês, então, resolvendo, né, eles e tendo dúvidas, entre em contato. Hoje será individual os exercícios. Podem fazer junto, pode conversar junto pelo WhatsApp, pelos canais do Teams que existem aqui, mas cada um, por favor, entregue o seu, né? Porque nesta parte eu preciso ter essa fixação de conteúdo e é importante que cada um faça o seu. Bom, então, retomando aqui, então, né, as atividades que a gente propôs. Então, o objetivo é apresentar os conceitos introdutórios, mostrei para vocês. E que conceitos são esses, tá, gente? Defino, então, no exercício, o que é o grupo farmacofórico. Podem consultar novamente esta aula que está gravada, né? Depois vou também disponibilizar, né, uma apostila que a gente usa, que tem esses termos. Na questão 2, né, do que depende a atividade biológica de uma droga? Quimicamente, a atividade biológica está vinculado às ligações químicas que devem acontecer, que são suficientes para ter transferência de elétrons que vão modificar a parte interna lá da membrana, que, como, por exemplo, levar à fragmentação de moléculas internas que vão dar origem a segundos mensageiros. Daí a questão 3, o que é a molécula guia? Molécula guia é uma molécula que tem atividade biológica e não terapêutica. Tá? Isso é importante, né? E qual a utilidade dela? Ela tem atividade biológica não terapêutica, mas com as estratégias da química farmacêutica, ela pode virar uma molécula terapêutica. É um potencial medicamento que pode existir. Daí, então, o que é série homóloga? Série homóloga é praticamente, né, o que se faz na molécula guia, porém, de uma molécula terapêutica já existente. Eu vou melhorar uma molécula terapêutica. Qual é a utilidade de trabalhar séries homólogas? Ter moléculas mais seguras, mais eficazes, mais aceitáveis, né, diante das que já existem. Então, pegar um captopril, vou melhorar e vou criar o enalapril, né? E a questão 5, explicar o que é a fragmentação, ou simplificação, a adição de grupos volumosos e a alteração do estado eletrônico. Façam essas questões, tá? Agora são 10 horas e 32 minutos, tem até meio-dia e 5 para encerrar essas questões.